Hoje eu vou te contar sobre a tragédia que ocorreu em 1930, que envolveu paixão, morte, política, revolução e que culminou com a mudança do nome da capital paraibana. Para isso, eu vou te falar sobre a história de três personagens principais desse enredo. Anaíde Beiriz era uma jovem professora e poetisa absolutamente destemida. Ela decidiu viver de acordo com os seus ideais e, por causa disso, foi incompreendida, julgada e culpada por um crime que não cometeu. De cabelos curtos e vestida de forma elegante à moda das cidades grandes, Anaíde recitava poemas em saraus frequentados por homens, defendia o voto feminino, previa a emancipação das mulheres e, o mais escandaloso para a sociedade, não tinha receio de se apaixonar. Anaíde teve um tórrido romance com um advogado também paraibano chamado João Dantas, com quem trocava cartas de amor, nas quais celebravam o contentamento e o particular deleite que só sentem aqueles que amam e que são amados. Anaíde morava na atual cidade de João Pessoa e Dantas em Recife, motivo das trocas das cartas detalhadas que exibiam os momentos de intimidade que passavam juntos. João Dantas foi o homem que matou João Pessoa. O final da sua vida foi tão distinto que as pessoas acabam esquecendo de contar sobre a história desse personagem. Então vamos contá-la aqui. Nascida em Mamanguape, passou a morar na capital paraibana aos 16 anos, que na época se chamava de Cidade da Paraíba. Formou-se em Direito e os registros indicam que foi um advogado dos bons, tendo defendido muita gente importante pelo Brasil. Dantas também era escritor, autor de uma coluna que era publicada no jornal. E como a maioria dos intelectuais daqueles tempos, também era envolvido com a política local, que na década de 30 estava com os ânimos acirradíssimos. Ele apoiava líderes que faziam uma forte oposição ao governador do estado, o político João Pessoa. João Pessoa, paraibano de Umbuzeiro, era sobrinho de Epitácio Pessoa, também paraibano, que chegou a exercer a presidência do Brasil. Esse apoio lhe rendeu vários cargos importantes e João Pessoa passou a ser um político de tanto destaque no cenário daqueles tempos, que foi anunciado como vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas, nas eleições que estavam bem próximas de acontecer. Os defensores de João Pessoa alegam que ele exercia uma política de vanguarda, combatendo o poder nas mãos dos velhos coronéis que mandavam e desmandavam nas suas áreas. Já a oposição aduz que João Pessoa governava apenas para o litoral, esquecendo-se das particularidades do interior da Paraíba, como a seca e a pobreza daquele povo. Os registros históricos indicam, contudo, um fato que é incontroverso. João Pessoa não economizava a máquina pública quando o objetivo era perseguir os seus adversários políticos, a exemplo de João Dantas. Segundo o historiador Rafael Virgínio, ele mandou a polícia prender e torturar o seu irmão Joaquim Dantas, invadiu e destruiu com um incêndio a fazenda de propriedade da sua família e, por fim, o fato mais conhecido. A mando dele, a polícia invadiu o seu escritório sem mandado judicial à procura de documentos políticos e armas, tendo achado apenas as íntimas cartas de amor trocadas com Anaíde Beiriz. Aqui eu preciso ressaltar que não é verdade que estas cartas foram colocadas no jornal. A União publicou que foram encontrados documentos que ligavam João Dantas ao cangaço. E, além disso, segundo a historiadora Ana Maria César, foi publicada uma nota que qualificava Dantas como degenerado e informava a existência de escritos íntimos e sensuais que, por não poderem ser publicados, já que ofenderiam ao decoro comum, estariam disponíveis na delegacia para quem quisesse ver, o que acarretou a formação de filas. Assim, o sério advogado e a professora ficaram desmoralizados perante uma sociedade conservadora e hipócrita. Indignado com o ocorrido e sabendo da situação delicada de sua amada, João Dantas se dirigiu à confeitaria Glória, que ficava na cidade de Recife, e lá protagonizou uma das maiores tragédias da Paraíba. Matou a tiros o governador do estado, João Pessoa. Dizem que naquele momento ele fazia questão de deixar bem claro aos gritos: João Pessoa, eu sou João Dantas, aquele a quem tanto humilhastes. João Dantas, o assassino de João Pessoa, foi preso e degolado na cadeia por apoiadores do político. A versão oficial, no entanto, relata suicídio. Anaíde Beiriz foi encontrada morta poucos dias depois por envenenamento. Mas antes disso, ela foi julgada pela própria sociedade como o motivo principal de toda a tragédia. Uma mulher leviana e, quem sabe, amante dos dois. A cidade de Paraíba teve o seu nome alterado em homenagem ao político logo após a sua morte.
recebendo a denominação de João Pessoa, nome que tem sido altamente questionado por historiadores e estudiosos do tema.